Quem tá na linha comigo é um colega, um amigo aí, conhecido lá do Rio de Janeiro, tá sintonizado com a gente. Quero dar boa noite pro meu querido Sérgio Luiz Ribeiro da Silva. Fala, meu querido, boa noite. Alô. Oi, querido, boa noite. Tudo bom? Tá falando com você, com os ouvintes do Viva Bem e da Ondas FM. A satisfação é toda nossa, Sérgio. Bom, o Sérgio, gente, ele é jornalista e sociólogo. E, ó, vou te chamar de SL, tá, Sérgio? Vou ficar na intimidade, pode ser? Beleza, é assim mesmo que vai ser assinado. É assim mesmo que vai ser assinado, então tá certo. Então, o Sérgio, meu amigo SL Ribeiro, ele tem um projeto que ele vai escrever um livro, né, sobre as seleções, exatamente, que participaram das Copas do Mundo. E aí, nada melhor do que ele para fazer um panorama aí, né, do jogo que vai rolar amanhã entre Brasil e Haiti. Brasil e Haiti. SL, fala pra mim quais são os pontos fortes e fracos da seleção, já que a seleção não convenceu no primeiro jogo. Olha, o ponto forte para esse jogo é que o Haiti com todo respeito à seleção do Haiti, mas é uma equipe das mais fracas dessa Copa do Mundo, né? Então, é uma oportunidade da seleção brasileira buscar um entrosamento maior. E o ponto fraco é que nós não temos ainda uma equipe formada. O Ancelotti, o treinador, ele já teve 13 jogos e são 13 equipes diferentes. E amanhã vai para o 14º jogo à frente da seleção, entrando com uma 14ª equipe. Ele nunca conseguiu repetir a equipe. O clube, ele foi um treinador de clube durante muito tempo, nunca deu seleção, mas esperava-se mais dele. Só que essa Copa do Mundo ela é muito longa, são 48 seleções, é a mais longa da história. Ela vai durar aí mais ou menos uns 40 dias e um pouquinho, então ele tem tempo, né, para acertar essa equipe. Mas o Brasil nunca chegou numa Copa do Mundo tão desestruturado como agora. Não existe uma equipe montada, não existe um time que você possa dizer, ó, a estrutura, a espinha dorsal da seleção brasileira é essa aqui. Lamentavelmente não há. Sério, eu tava conversando, foi no início da semana com o Davizinho aqui, nosso operador, que você conhece, com a equipe aqui, e eu tava até brincando, que eu com o meu joelho ferrado, Davizinho correndo um pouco cansado, né? Todo mundo se maquiando, ainda joga mais do que a seleção apresentou no primeiro jogo. Foi vergonhoso. Me desculpa, mas foi mesmo. Exatamente. Foi vergonhoso. Nós, nessa Copa do Mundo, eu vou dizer que nós estamos no mundo do futebol fala-se prateleira, né? Em vez de degrau, usa-se a expressão prateleira. A gente está ali na terceira prateleira. A França é favoritíssima, depois a Espanha, e a gente está ali junto com Portugal, né? A Argentina vem ali por ali também. A gente está até um pouquinho abaixo, de repente uma quarta prateleira pelo que a Argentina apresentou ontem, mas aquela história, nós somos brasileiros e nós não desistimos nunca, né? Então a gente espera que o Ancelotti consiga acertar o time. O time tem um problema muito sério pela direita, ele está torto. Isso é visível até o torcedor comum, né, que não entende muito de futebol, percebe que tem um espaço muito grande ali pela direita. Perdeu-se o Wesley com a contusão, que era um lateral direito de profundidade. O Estevão também, que jogava ali pela ponta direita, se machucou, não foi para a Copa. E o time tem um problema pela direita. O meio-campo ainda não se encontrou e todo mundo pede a entrada do Endrick, né? A gente fica até preocupado de jogar tanta responsabilidade num garoto de 19 anos. Mas a verdade é que esse jogador, o Endrick, todas as vezes que ele entrou jogando pela seleção, ele resolveu. A gente acha até, a mídia especializada, a imprensa, ficamos até questionando por que até agora ele não foi titular. Mas vamos ver. O Brasil já saiu, a seleção já saiu no Brasil várias vezes desacreditada e foi campeã. Então a gente se apega com essas coisas nessa hora, né, para tentar
torcer aí, botar a alegria na frente e vamos pra cima. Mas assim, Ali, deixa eu te falar, do jeito que tá o futebol, eu tava conversando aqui antes da gente falar ao vivo com você, tava falando com o Davizinho, será que o Brasil consegue ganhar? Davizinho, pô, se não ganhar, Catherine, desiste. Desiste, se não ganhar agora, desiste. Então, porque a gente tá vendo assim, os torcedores, né, de uma forma geral, eu estou vendo que estão bem desacreditados da seleção brasileira, né, bem desacreditados. E eu tô vendo que as chances do Brasil pelo futebol que está sendo apresentado até o momento, as chances são bem pequenas de um ex aí, né? Você botou o dedo na ferida. Eu costumo dizer, isso é uma análise minha, que talvez o Ancelotti esteja fazendo laboratório nessa Copa para preparar uma equipe de verdade nos próximos 4 anos para 2030. Tanto é que a renovação dele para 2030, até 2030, saiu, ele não precisou nem jogar a Copa, saiu antes da escalação oficial, antes de 18 de maio. Ele já estava com o contrato renovado até 2030. Então, assim, a impressão que se dá é que é um laboratório, né, que está se fazendo para se entender melhor como é que se pode ganhar a Copa de 2030. O que seria lamentável, porque o Brasil tem que ir para a Copa ganhando, jogando para ganhar, né, com vontade de ganhar. Eu não estou dizendo, afirmando isso, mas é a impressão que se dá. Não sou apenas eu que compartilho dessa opinião. Né? E ganhar do Haiti é uma coisa muito fácil. Se empatar, esquece. É melhor, né, ir embora para casa. Então você tem a mesma opinião que o Davizinho. Tem que ganhar bem, porque ela vai precisar de um saldo de gols. Já empatou com o Marrocos, outro time é a Escócia. O Brasil nunca ganhou da Escócia por diferença de 2 gols, sempre foi no máximo de 1 gol, correndo risco até de empate, porque é um time que é um time bem montado, estruturado, tem uma defesa boa. Então a chance do Brasil virar para a segunda fase, né, para a fase eliminatória, terminando agora em primeiro lugar no grupo, é ter um bom saldo de gols, já que ele empatou com o Marrocos e só tem 1 ponto. Então a seleção precisa de um bom saldo de gols. Se a seleção brasileira passar em segundo lugar nesse grupo, ela corre o risco de pegar a Argentina. E aí a gente não sabe o que pode acontecer. Então a gente fica na torcida para que o time realmente se encontre. Tomara, né? Em relação a Neymar, o que você achou? Sério, qual a sua opinião? Porque muita gente está questionando e criticando até agora a convocação de Neymar. O que você fala a respeito? Olha, talvez se nós estivéssemos no lugar do Ancelotti, teríamos convocado também o Neymar. Imagina, ele é um estrangeiro e aí ele é convidado para dirigir a seleção no Brasil, e o jogador mais ilustre desse século XXI, depois de 2002, nesses anos, para cá de 2002, o jogador mais genial que o Brasil produziu é o Neymar. Então é o queridinho de muita gente, né? O queridinho da população, das pessoas que gostam da seleção, do futebol, e a gente está falando aí da maioria do povo brasileiro. Então imagina, é como se alguém te convidasse para você organizar um jantar na casa de uma pessoa e você deixasse de fora do jantar o filho mais ilustre dessa família, embora ele não estivesse bem. Então para ele foi muito difícil, imagino eu, dizer não, porque o apelo popular era muito grande em torno do Neymar. E não só o apelo popular, os jogadores da seleção praticamente convocaram o Neymar. Todo mundo falava muito bem do Neymar, que experiência do Neymar. Você tem uma ideia? Quando o Neymar jogou a Copa de 2014, o Endrick tinha 12 anos. Muita gente na seleção, muito jogador da seleção, tem o Neymar como ídolo. Eram crianças e viram o Neymar jogar. O Neymar está indo para a 4ª Copa, né? Está com 34 anos. Então ele é um ídolo dessa geração. E o ídolo também de jogadores que são da geração dele, jogadores mais velhos. Por quê? Porque ele, até o momento, nesse século XXI, ele é o maior ícone do futebol brasileiro. Então seria muito difícil, os próprios jogadores queriam o Neymar na seleção.
ele é muito bom de vestiário, né? Quando a gente diz muito bom de vestiário é porque joga o astão lá pra cima, né? Trata bem todo mundo, deixa todo mundo feliz, é um cara que se relaciona muito bem, né? Embora eu acho que nesse momento ele deveria tomar um papel maior de líder, né? Ele não é aquele indivíduo carismático que vai fazer um discurso, trazer a emoção lá do fundo, botar a equipe lá em cima para entrar em campo e detonar. Não é. Ele é o cara brincalhão, bom de bola e tal, né? Conversa, jogo de cintura, ri, brinca, mas não é o líder motivador. Deveria ser nesse momento, já que agora, hoje, ele é um jogador simbólico, né? Eu costumo dizer que é um jogador simbólico. Simbolicamente, ele faz bem para o vestuário, para o vestiário. Simbolicamente, ele foi convocado porque havia um apelo popular em torno dele. Então, ele deveria assumir esse papel de vez. Se ele vai entrar em campo e vai jogar bem, é outra história. Imagino que não. A condição física dele realmente não proporciona mais isso para ele nesse momento. Mas pode, num outro momento, ter um lampejo genial e resolver a parada. SL, qual a sua, vamos dizer, a sua opinião? Resultado para o jogo de amanhã. O que você chuta aí? Qual é o seu lance de sorte? Pergunta difícil, né? É difícil dizer, porque não existe um padrão de jogo. Pra você ter uma ideia, o Ancelotti chegou com a seleção dos Estados Unidos com uma ideia de uma equipe 4-2-4, jogando no 4-2-4, que é uma função, um posicionamento tático bem antigo que quase ninguém usa mais. Quando ele perdeu o Wesley, ele viu que ele ia ter um problema pela direita e ele mudou, jogou mais um jogador no meio de campo, o Paquetá entrou e ele ficou no 4-3-3. A seleção, ela não tem um padrão, aí consequentemente ela não tem um padrão de jogo e ela não tem os jogadores que nós possamos dizer, não, esse é titular, esse essa espinha dorsal, isso aqui não muda. Não tem. É como se ele estivesse ainda perdido, sem entender o que vai fazer. Mas de repente pode ser que seja uma cabeça tão genial que resolva de outra forma, mas o que a gente tem visto nesse momento é isso. Então é difícil prever um placar. Eu imagino que a seleção brasileira vai ganhar. A gente fica na torcida para que haja uma redenção, né, para que o time jogue bem. O Brasil não adianta ganhar, o Brasil só convence a gente se ele joga bem, se ele apresenta um bom futebol. Eu torço para que ele jogue bem, para que ele ganhe, mas mesmo que ele dê uma goleada, isso não define o Brasil nessa Copa do Mundo, porque o Haiti é muito fraco. O Haiti é uma equipe muito fraca. Contra a Escócia, a gente vai poder ter uma ideia real se o time melhorou ou não. Mas contra o Haiti não dá para ter essa ideia, mesmo que dê uma goleada. Eu imagino que deva ficar aí numa diferença de 3 gols. Bom, vamos ver. Alguma coisa por aí assim. Vamos ver. Gente, olha, obrigada, SL, muito obrigada pela sua participação. Ultrapassamos aí o tempo, né, que a gente tinha calculado, mas ele vai fazer, né, ele vai falar semana que vem sobre o livro dele, tá? Que ele vai falar sobre todas as Copas. É isso mesmo, gente, sobre todas as Copas do mundo. E aí vamos dar os detalhes de como ele teve essa ideia e o objetivo desse projeto. Vai ser semana que vem, a gente vai definir a data e vai divulgar aqui. Né, Sérgio? Com certeza, estarei sempre à disposição. Agradeço aí a participação. O seu programa é um programa super ouvido na região dos lagos. Já fiz a minha pesquisazinha, viu? A rádio Ondas FM é a rádio mais ouvida na região dos lagos. Minhas filhas Joyce e Raíza estão ligadas nesse momento. Um abraço grande para elas e um abraço para todos os ouvintes, para você também. Beijãozaço, meu querido. Olha, e até daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho eu falo mais um pouquinho com você fora do ar. E semana que vem ele estará aqui, participando com a gente, falando sobre o novo projeto dele.